Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à 66ª Semana Espírita de Cataguases, um evento que irradia luz e esperança, organizado com amor pela AME de Cataguases. Nesta noite especial, estamos sob os cuidados dos trabalhadores do Centro Espírita J. Lacerda. E para iniciarmos com a energia certa, convidamos os evangelizandos e evangelizadores do centro para uma harmonização ao som da emocionante música Sementes do Amanhã. Vamos juntos semear amor e reflexão. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. E agora, como um presente, a nossa reflexão, assistiremos a um vídeo que revela o carinho e dedicação por trás do livro Tessitura de Criançagem, uma obra tecida com amor por todos os integrantes da evolução espírita do Centro J. Lacerda. Que cada palavra nos inspire a recordar a pureza da infância e suas eternas lições. O comum nas instituições espíritas é que os departamentos e os voluntários se organizem a partir da diretoria. Aqui na nossa Casa Espírita J. Lacerda é curioso como que a diretoria e os departamentos depreendem da evangelização espírita familiar. Sim, é verdade. E esse formato
permite uma maior interação entre os departamentos da casa. E é interessante ressaltar que nós intitulamos o Departamento de Evangelização como Departamento de Educação Espírita da Família, porque ao longo dos anos nós constatamos que é complexo realizar esse trabalho somente com as crianças e os jovens. Fica muito desconexo e até incoerente, porque os integrantes da família acabam não trilhando o mesmo caminho. Depois que envolvemos a família, por meio do grupo de estudos de pais, mães e adultos, no mesmo horário da evangelização infanto-juvenil, isto é, aos domingos às 8h30, percebemos um maior desenvolvimento das relações familiares, baseado nos preceitos cristãos e do Espiritismo. Inclusive, foi a partir desse grupo denominado de Mocidade 2 que surgiu o projeto do nosso livro, Tessituras de Criançagem. Mas foi a Nicésia que organizou o livro, então ela pode nos explicar melhor. O livro é resultado de narrativas de memórias da infância, escrito por mães, pais, adultos, pertencentes ao grupo da Mocidade 2. E um dos temas relevantes que nós abordamos nesse grupo em 2024 foi sobre como que a educação da criança, desde o ventre materno, reverbera no desenvolvimento espiritual e humano do adolescente, do jovem e do adulto. Por isso, o verso "A criança é o pai do homem", do poeta inglês do século XVIII, William Wordsworth, significa que as experiências e a educação na infância interferem sobremaneira na formação do adulto. Então, eu propus aos participantes que escrevessem algo que aprenderam lá no período da infância, e saíram escrevivências muito interessantes, que inclusive nos levaram a reflexões diversas, como a influência do afeto, do cuidado, do saber escutar, dialogar com a criança, de como contar história para elas, porque isso favorece falar sobre vários assuntos, inclusive os temas fraturantes, como a morte, abusos, inveja, preconceitos, desigualdades e injustiças sociais, dentre tantos outros temas. Nós evidenciamos também sobre associarmos as interlocuções aos ensinamentos do Mestre Jesus, da importância de vivê-lo em nosso dia a dia, em prol da nossa evolução espiritual. E ficou tudo tão bem redigido que a nossa equipe de educadores achou viável expandir essa ideia para todas as idades, desde lá com os bebês. Com os bebês, não foi fácil realizar essa tarefa, mas com a participação das mamães, conseguimos atingir os objetivos propostos. Como estão na primeiríssima infância, nossa abordagem foi sobre o que sentiam e aprendiam no ambiente da evangelização. Utilizamos de histórias, recursos didáticos concretos e materiais de desenho e pintura. E com as crianças pequenas, conseguimos um pouco mais, pois ao dialogarmos sobre algo que aprenderam, com alguma experiência em casa, na escola ou com os amigos, elas acabaram desabafando sobre os sentimentos guardados e que talvez nunca foram expostos a ninguém. Esse fator nos levou a verificar a necessidade de, às vezes, não programarmos aulas temáticas, mas abrirmos espaços para interlocuções com elas, para saber do que o coração está cheio. Como ainda não são alfabetizadas, eu e a Vânia fomos quem transcrevemos os seus textos orais. Já com as crianças alfabetizadas, os adolescentes e os jovens, como já possuem uma autonomia na escrita, conseguiram expressar-se com mais facilidade. E por fim, a Nicésia pediu que nossa equipe de 14 voluntários também escrevesse. A partir de então, foi possível construir esse livro. O livro foi estruturado em 4 capítulos, incluindo os anexos, que são fotos e imagens que fundamentam a nossa história. O título Tessituras de Criançagem denota a organização das subjetividades de cada um que ali se manifestou através da linguagem escrita e até visual pelos bebês e crianças bem pequenas. Em formato de acróstico, Tessituras de Criançagem significa que os textos produzidos foram tecidos nos tempos de criança, memórias de algum aprendizado obtido naquela fase. A capa foi produzida pela Coque, uma jovem artista visual de Cataguases,
e eu tive a oportunidade de escrever a apresentação e organizar os capítulos. No primeiro deles, intitulado Educadores, Cuidadores de Sementes, consta os textos dos educadores espíritas voluntários. O próximo capítulo, Sementes, Raízes da Adolescência e da Fase Adulta, são apresentados os textos dos bebês, das crianças e dos adolescentes. E, por fim, o último capítulo, Adultos, Frutos da Infância e da Adolescência. Ali são exibidos os textos de pais, de mães e adultos. E em maio de 2025 será o lançamento do livro, com direito ao autógrafo das crianças e dos jovens, adultos, pais e das mães. Vamos enviar o convite a vocês pelas redes sociais e para as casas espíritas. E nós queremos muito que este momento não seja só de um registro de nossa história, mas de compartilhamento com todo o movimento espírita de nossa cidade e região. Por isso, contamos com a presença de todas as casas espíritas e seus frequentadores, da AME, do CRE e da comunidade cataguasense em geral no dia do lançamento do livro, que será em maio deste ano. Nossa proposta é que as famílias espíritas participem ativamente, como meio de incentivar as crianças, os jovens e os adultos, pois eles irão autografar os livros. E nós estipulamos um valor mínimo de R$20 para que todos possam desfrutar desses escritos. Nosso desejo é que o leitor, a leitora, ao envolver-se na leitura, possa não só desenvolver ou potencializar a alteridade para com a infância do outro, mas que também faça uma imersão em suas memórias infantis. Também esperamos que os leitores reflexionem sobre a relevância de uma educação pautada no amor, no diálogo e nos ensinamentos espíritas e cristãos. Se desejamos uma nova geração mais pacífica, solidária e humana, é necessário iniciarmos essa renovação moral e espiritual por nós, os adultos. Que empreendamos esforços de cuidado e afeto para com a infância e a adolescência, propiciando emancipação espiritual ao adulto e, por sua vez, às gerações atuais e vindouras. Afinal, assim como se aprende em ambientes de centros culturais, comunitários e virtuais, museus, bibliotecas, também se acessa o conhecimento teórico e prático nas instituições religiosas espíritas. Nossa proposta é educar para e pela paz, tendo como base os ensinamentos do Mestre Jesus, numa busca incessante pela nossa transformação moral. Então, gente, como vocês observaram, né, pela data ali, nós já fizemos o lançamento do livro, né, que está aqui. Nós até trouxemos alguns exemplares, caso alguém queira adquirir, né, está sendo vendido a R$20. E hoje, nós vamos aqui falar 2 textos do livro, né, e o livro, é assim, ele tem histórias alegres, histórias tristes, histórias engraçadas, porque ele memórias da infância. Tem histórias ali de criança de 5 anos. Então, como o estudo, né, ontem na palestra do Caio, ele falou, né, e o tema está sendo essa introspecção, a gente voltar para dentro de nós, nada mais importante do que a gente, desde criança, ensinar as crianças a conhecerem as suas emoções, a descobrirem o que estão sentindo. Então, a gente tem ali relatos interessantes de criança pequenas, que já estão começando a falar sobre os seus sentimentos, sobre o que elas, né, vivências que elas tiveram. Coisas tristes, coisas felizes. E aí, aqui, eu vou falar um texto que é meu mesmo, e eu vou me segurar, né, porque, embora seja uma história legal, mas é sobre o meu pai, né, que já não está mais aqui com a gente fisicamente. Aí o meu texto é Quando o Coração Escorre. Era uma família grande, pai, mãe e 9 filhos. Eu,
a quarta filha, primeira menina depois de 3 meninos. Minha mãe sempre disse que meu pai passava a mão na minha cabeça, validando as minhas artes. Mas a verdade é que nós dois sempre fomos almas afins. Quando pequena, meu sonho era ir para a escola. Os livros sempre me fascinaram, mas tinha outro objetivo, que era comer meio pão de sal. Ah, esse era o meu sonho. Quando criança, meu pai trabalhava como coletor de lixo. Então o dinheiro era muito escasso para tratar de tantos filhos. Ainda assim, ele fazia sobrar para construir a nossa casa. Com toda a sua sabedoria, ele sempre nos dizia: quem estuda precisa se alimentar. E os irmãos que já estavam matriculados na escola comiam meio pão de sal. Nós, que ainda não frequentávamos o ambiente escolar, o retrucávamos. Se o pai tivesse menos filhos, teríamos mais dinheiro. O meu terceiro irmão, então, falava, podia ser só 3 filhos, já estava de bom tamanho. E eu, porque era a quarta, então falava, se fossem 4, seria ótimo. O quinto irmão, esperto, também que era, defendia, 5 seria o suficiente. E nesse compasso, a prosa ia seguindo, terminando tudo em muitas gargalhadas, que ecoam até hoje na minha memória. A bem da verdade, todos nós desejávamos estar ali naquela família. E a cada mês em que meu pai ia receber seu pagamento, chegava em casa com alguma guloseima, já tão esperada pela filharada. Era carinho embrulhado no papel. Às vezes era casadinha de goiabada, outrora bolo estrela. Era um dia muito especial. Éramos possuidores de muita riqueza, pois tudo o que o dinheiro não podia comprar, nós possuíamos, o amor, que escorria do coração do meu pai e preenchia quaisquer desejos e necessidades da infância. Oi, gente, boa noite. Bem, eu vou continuar. Esse texto é de minha autoria e se chama Na Porta da Cozinha. Eu devia ter uns 11 anos. Estudava na parte da manhã e por isso eu chegava em casa entre 11h30 e meio-dia todos os dias. Naquela hora, minha mãe estava preparando o almoço e eu ficava sentada no chão da porta da cozinha esperando-a terminá-lo. Enquanto isso, contava a ela como havia sido meu dia na escola. Lembro-me de contá-la as novidades, as confusões que às vezes aconteciam na escola e sobre como eu tinha me saído nas provas. Ela sempre fazia algum comentário de todo aquele assunto que eu abordava. Como eram maravilhosas aquelas horas ali, porque eu aprendia muito com ela, com as experiências de vida que ela passara. E entre interlocuções e conselhos, ela ia fazendo um prato novo. Aliás, o meu interesse por culinária veio muito daqueles momentos, pois eu ficava curiosa de como preparar determinados pratos e minha mãe sempre me ensinava e até me deixava ajudá-la enquanto conversávamos. Sei que tudo isso nos fez mais próximas, ajudou-me a ter um olhar diferente e a tomar muitas decisões que mais para frente fizeram toda a diferença na minha vida. E agora nós teremos mais uma bela canção na voz da Carla e da Clarissa.
ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, bálsamo que alivia a dor, luz na escuridão da vida. Ele ninguém está só, porta a pessoa, fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, voz que emana da natureza, as aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida, no som da vida. A palestra de hoje será proferida pela palestrante Célia de Cataguases, que nos brindará com o tema A Lei de Causa e Efeito e suas implicações psicológicas. Duas são as causas psicológicas da culpa: a que procede da sombra escura do passado da consciência, que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Este procedimento preexiste à vida física, porque é originário, na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência. Livro Conflitos Existenciais, do Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Com este trecho, iniciamos a terceira noite da 66ª Semana Espírita de Cataguases, que terá como tema a lei de causa e efeito e suas implicações psicológicas. O tema será conduzido por nossa companheira, trabalhadora ativa do Movimento Espírita de Cataguases, onde passou por diversas casas e diretorias, nos apresentando sempre um trabalho coerente e excepcional em nome do Espiritismo. Mas antes da gente passar a palavra para a tia Celinha, vou pedir a Clarissa para fazer a nossa prece, que vai ser uma prece cantada. E aí, logo após, a palavra da tia Célia. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando
uma doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, eu só quero amar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de paz, luz e amor. E estamos aqui na 66ª Semana Espírita de Cataguases. É uma alegria muito grande. Primeiro, eu quero fazer uma pequena explicação, que o primeiro convite, quem iria fazer a explanação hoje era o nosso companheiro Fabiano, né? E ele não pôde vir. E antes, a Cida tinha conversado comigo, falado, Celinha, nós estamos precisando de alguém, que se o palestrante não vier, eu falei, eu fico todo ano, nunca falha mesmo, porque a espiritualidade já está lá com tudo arrumadinho. Então, tranquilo, fico sim. Aí, a Cida, quarta-feira de noite, me manda, Celinha, o palestrante não vem. Eu, sério? Sério. Falei, então, vocês vão ter que aguentar a gente cadinho. E em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Centro Espírita J. Lacerda pelo brilhante trabalho que vocês fazem na evangelização, que os bons amigos da espiritualidade, os mentores daquela casa, continuem abençoando vocês por esse trabalho maravilhoso, que todo estudo que eu faço, quem me vê sabe que eu sempre digo, apresentem Jesus para os seus filhos. Porque a fé nós não podemos deixar de herança. Então, nós temos que apresentar aos nossos filhos Jesus para que eles tenham a oportunidade de construir a sua fé. Não é verdade? Então, vocês estão de parabéns. Muito lindo o trabalho de vocês, como de todas as casas espíritas, né? De Cataguases, que tomam conta da evangelização, e isso é muito importante, evangelizar os nossos jovens. Então, nós vamos lá. A princípio, para a gente começar, né, é preciso que a gente tenha duas coisas bem claras. Deus existe e Ele é justiça e amor. Isso tem que ser claro em qualquer ensinamento, em qualquer coisa que a gente empreenda na nossa vida. Quero também fazer duas observações, né, para a gente começar. Ação e reação é uma lei física. Quando eu tampo uma bola ali, ela volta para mim. Isso é lei física. A lei de causa e efeito é uma lei moral, né? Que está contida dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, dentro da doutrina espírita, embora de forma subsidiária, né? Subsidiária não, de forma assim, através do progresso, das reencarnações, e que nós vamos, né, aprendendo o que nós devemos fazer para os efeitos da causalidade que nós possamos ter, né? Porque quando nós fazemos uma ação, né,
ela tem um retorno imediato, normalmente dentro da nossa constituição física, né? Se a gente abusa, come demais, nós vamos ressentir no nosso corpo físico. Essas são as reações imediatas. Agora, o que a princípio a Cida leu ali sobre o que nós causamos ao nosso a nossa parte psicológica, tudo que nós fazemos e reagimos, né? Nós vamos estudar hoje. Na pergunta 103, eu vou me basear mais em Kardec, vocês vão perceber, porque é o costume, o hábito, né? Mas as obras de Joana são fantásticas e servem para que a gente realmente reflita em todos os seus ensinamentos, que são muito importantes para a nossa formação, para o nosso autoconhecimento. Mas na pergunta 171, Kardec coloca, embora ninguém goste muito, que ele coloca, qual é o dogma? Ele usa essa palavra, dogma da doutrina espírita que nós devemos usar. Resumindo, a justiça divina, em que nós nos podemos basear, na justiça divina. O que é a justiça divina? Porque às vezes nós falamos assim, fulano fez mal para alguém, ele vai pagar. Na outra vida, ele vai pagar por isso, né? Nós determinamos as coisas que as pessoas têm que passar. Não é verdade? E aí, tem uma outra pergunta que eu gosto muito, que é a 259, do Livro dos Espíritos, que Kardec sabiamente pergunta assim, se somos nós, mais ou menos, tá, gente, que escolhemos as provas que nós vamos sofrer, por que a gente escolhe prova sofrida? Né? Por quê? Aí eu tenho uma colega minha que ela fala assim, metade do que eu passo, eu acredito a responsabilidade ao meu espírito protetor, ao meu anjo da guarda, ele tinha que ter me avisado, tá demais, maneira aí na escolha, né? E aí a gente vê no desenvolver dessa resposta que os espíritos dão a Kardec, sobre o porquê que a gente escolhe, porque as nossas escolhas são baseadas naquilo que a nossa consciência nos diz. Porque tem uma parte do Evangelho que fala assim, reconcilia com o seu inimigo enquanto você está a caminho, para que ele não te leve ao juiz. E quando lá chegar, né, você seja julgado e condenado até que tenha pago o seu último centil. Quem é o nosso juiz? A nossa consciência. Muito bem, nota 10, gente. É a nossa consciência, né? E quem é a nossa prisão? A Cida falou aqui no início. A culpa, pessoal. Tem trem pior do que sentir culpado de alguma coisa? Quando a gente é consciente, você sente a culpa daquilo que você cometeu. É uma sensação muito ruim, né? Então, a gente fica preso dentro dessa culpa que não nos permite evoluir. Então, quando nós falamos, né, de nossas vidas e de quanto a lei de causa e efeito produz em nós aquilo que nós causamos e aquilo que nós vamos, através da nossa vida, né, perceber, é muito importante. Ontem eu estava conversando com o Martim, meu irmão, e é bom, né, ter irmão que lê. Aí eu estava conversando com ele falou, estou terminando de ler o livro há 2000 anos atrás, Célia, e tem uma parte lá que o Plínio fala para a Flávia, mas no final, nosso hoje está impregnado de passado e futuro. E é verdade. É assim a nossa existência. Às vezes nós reclamamos muito, queixamos demais, né? Dizemos assim, mas a nossa vida é difícil, você não sabe o que eu passo, é muito problema, não é possível, Deus não está vendo, né? Aí a gente vai lá na 259, que é muito interessante, porque a gente vai abrindo a nossa mente para chegar aonde a gente quer trazer essa reflexão, né? Porque a gente gosta muito de arrumar confusão para a cabeça de todo mundo, não esclarecer, né? Quem veio aqui procurando esclarecimento vai ter que estudar. E a gente pensa assim, se nós, na 259, somos aqueles que escolhemos as provas, por que a gente escolhe sofrer? Por que a gente escolhe provas tão difíceis da gente atravessar? Momentos que, às vezes, nós achamos que não damos conta.
Mas é a tal da consciência, gente, que quando nós despertamos e nós dissemos, eu sei aquilo que eu causei, então eu preciso resolver isso, porque todo o mal, entre aspas, né, que a gente pratica, porque hoje mal, a gente não pratica mais, né, aquele mal que ainda os espíritos não conseguem obedecer às leis humanas. Acredito eu que nós que estamos aqui, que conhecemos a doutrina espírita, já não os praticamos mais. Mas, quando se trata, né, das pequenas coisas que a gente acha que não percebe, das maledicências, dos pensamentos negativos, dos desejos ocultos de aquela pessoa que não correspondeu ao nosso orgulho, aquilo que nós achamos que nós somos capazes, e aquela pessoa, vamos dizer, desdenhou de nós, nós dissemos assim, não, eu não desejo mal, mas Deus está vendo. Nós não cobramos, mas delegamos a Deus a cobrança dos débitos que cremos que o outro tem conosco. E, na medida que nós vamos vivendo, nós vamos deixando de perceber a nossa responsabilidade diante de tudo que nós abraçamos na nossa existência, diante dos caminhos que nós trilhamos na nossa vida para que a gente possa triunfar, né? Nós viemos aqui progredir. Não existe, pelo menos eu não conheço, nenhum ser sobre a Terra que diga assim, eu não quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que a felicidade, ela é relativa àquilo que a pessoa almeja. Porque, eu costumo brincar, nós somos interesseiros. Aquilo que me interessa, eu vou lá ver. Aquilo que não me interessa, eu deixo passar. E costumo julgar. Então, nessa caminhada evolutiva que nós temos, e os efeitos, né, e as implicações psicológicas nossas atitudes trazem para nós, elas vão muito além da área psicológica, né, neurocerebral, ela vai para o espírito, daquilo que nós somos capazes de incutir em nós, né? Então, às vezes, nós trazemos uma insegurança muito grande, nós dissemos, eu sou uma pessoa muito insegura, né? Eu não confio naquilo que eu faço, eu não confio naquilo que eu estudei, eu tenho medo. Você pede à pessoa, faz um estudo, não, eu não consigo, porque a gente, acima de tudo, tem um orgulho danado. E a gente tem um medo de ser julgado. A gente tem medo de que as pessoas digam, nossa, mas ali falou tudo errado, né? Ali vacilou, que nós temos que entender que nós não construímos nada, que nós estamos aqui sendo intermediários da mensagem de Jesus e de Kardec à luz da doutrina espírita. Então, quando a gente coloca os pensamentos aqui, a maneira que nós entendemos as coisas, nós estamos nesse instante, né, buscando a nossa evolução espiritual e procurando doar para aqueles que convivem conosco a nossa experiência. Por isso a importância dos grupos de estudo, a importância de nós sempre conversarmos sobre o espiritismo, da gente sempre estar junto, trocando ideia, né? E isso é muito bacana, isso é muito saudável. É esse o caminho que nós temos que ter para vencer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Então, quando Plínio fala para Flávia, o nosso presente está repleto de passado e de futuro, nós temos que entender que nós estamos trazendo os reflexos do passado, muitos positivos, alguns negativos, e estamos construindo o nosso futuro. Como que nós estamos nos portando e fazendo com o tempo que nós temos? O que nós estamos fazendo com esse tempo? Como que nós estamos construindo a nossa trajetória terrena? Né? Como que eu estou dialogando com as pessoas que convivem comigo? Como que eu estou interagindo, né, com os meus amigos, com a minha família, com meus filhos, com os meus irmãos, com os meus companheiros de doutrina, né? Então, a gente tem que entender
que o conhecimento das coisas, ele traz para nós uma luz para que a gente tenha a oportunidade de semear o amor. Então, essa construção que nós temos que fazer de nós mesmos, ela é muito importante para aqueles que convivem conosco. Então, a gente não pode achar que a nossa vida está resumida apenas nas nossas necessidades. Às vezes a gente fala assim, nossa senhora, mas nós vamos lá no centro, né? Falar de novo, estudar o evangelho de novo. Aquele capítulo que já falou opção de vez, né? Vamos falar lá de leis de causa e efeito, semana espírita vai falar disso, gente, que de progresso, mas tem que ser. Tem que ser, porque nós somos muito indisciplinados, nós somos crianças espirituais que vivem adiando a nossa reforma íntima, né? Que vive adiando se despir do homem velho e vestir o homem novo. Nós estamos sempre deixando para depois aquilo que a gente fez agora. Tem gente que fala, mas se a gente tem a eternidade, somos espíritos imortais, tem que ter pressa, não. Vamos fazer as coisas devagarzinho. Mas aí eu brinco e faço uma observação. Estão reparando que as famílias estão diminuindo, gente? As oportunidades reencarnatórias estão ficando difíceis. Já repararam? Ninguém mais quer dar oportunidade dos espíritos de reencarnar, não. Então, vamos apertar o cinto aí, né? Porque a coisa está ficando feia. Né? As famílias estão reduzindo. Ó, a minha mãe teve 6 filhos. Os 6 filhos dela, cada um teve 2. Até hoje, só eu que sou avó. Ó, eu sou a mais nova, tá? Aí, até hoje, só eu que sou avó. Mentira, gente. Só eu que sou avó. Aí os meus sobrinhos não têm filhos. Aí a gente brinca, gente, vão ter criança nessa família e tal. E é assim mesmo, né? As pessoas estão reduzindo os núcleos familiares cada vez mais, né? E a gente, com um pensamento de ter que dar muita coisa material, tem que dar uma educação de primeira qualidade e tal, e a gente esquece do primordial, que é buscar educar aquele ser, colocar aquele ser de uma maneira que ele esteja pronto para ser feliz. Esse é o nosso papel como pais, como educadores. Né? Quando você encontra com um amigo que tem muito tempo, ele pergunta para você assim, mas seu filho formou em quê? Está estudando ainda? Nossa, mas ninguém te pergunta, seu filho é feliz? Porque nós nos detemos àquilo que a pessoa é, daquilo que ela possui. Né? Outra observação que a gente faz no crescimento que a gente tem que ver. O que a gente quer ser quando crescer? Gosto de falar isso, porque quando a gente, hoje em dia quase não existe isso mais, né? Mas a gente falava, o que você quer ser quando crescer? Não tão antigamente, que vocês estão vendo que eu sou novinha, né? Aí você almejava, eu quero ser professor, você tinha os seus sonhos. E hoje as pessoas estão vendo o que dá mais, o que eu ganho mais, o que me projeta mais na mídia. E aí nós estamos vendo uma geração de ainda muitos jovens deprimidos, solitários. Né? Então, essas implicações psicológicas, que a causalidade do que nós, como educadores, estamos criando para os nossos filhos, ela será responsabilidade nossa. Né? Você pega uma mãe e coloca uma menina no balé desde que ela nasceu. Aí a menina cresce e fala assim, quero ser bailarina. A mãe fala, tá doida? Quer morrer de fome? Não, você tem que trabalhar. Você tem que arrumar uma profissão que dá dinheiro. Não é verdade? E nós temos que entender que essa formação, daquilo que você gosta, da aptidão que você tem, está ficando esquecido por nós. Está ficando esquecido por nós, né? O hábito da leitura, fantástico, o pessoal está fazendo, né? Os pais da gente, hoje em dia, a gente não fala que toda evolução ela é importante. A mídia bem usada é maravilhosa. Maravilhosa. Você tem coisas fantásticas, mas é preciso monitorar. É preciso ali você direcionar aquela criança. É igual a leitura antiga,
né? Você tinha o hábito da leitura e você tinha que ter o direcionamento dos seus pais ali, do que você estava lendo, do que você estava pesquisando. E hoje a gente precisa fazer isso, né? Nós temos excelentes coisas que a mídia oferece para nós, para os nossos filhos, e a gente, às vezes, fica à margem dizendo, o mundo agora é assim, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande em relação a isso. Então, as queixas que nós temos... Então, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que me fugiu o número dela agora, que pergunta assim, o que nós devemos fazer para melhorar, para progredir? O que a gente precisa? A resposta é assim, vontade. Vontade. Será que nós estamos tendo vontade de sermos melhores? Ou nós estamos achando que o mundo seria maravilhoso se todos fossem iguais a mim? Né? Se todo mundo me seguisse, a vida ia ser uma maravilha, porque eu não cometo erros, eu não falho, eu estou ali dentro da doutrina, eu faço estudo, eu não tenho erro, né? Será que não temos? Será que nós não podemos melhorar o tom da nossa voz, a maneira como nós nos dirigimos às pessoas que convivem conosco, que estão conosco na nossa caminhada? Será que nós estamos observando as pessoas que estão caminhando conosco? Nós estamos observando se ela está muito triste, nós sabemos a reação dos nossos companheiros, nós observamos isso. Então, toda essa gama de coisas que faz parte do nosso progresso, do nosso crescimento espiritual, nós precisamos estar atentos, porque isso faz com que o conjunto das coisas crie uma oportunidade maior para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente possa caminhar, né, dentro da nossa doutrina. Tem uma frase do Freud, Sigismundo Freud, que eu gosto muito, que ele fala assim, qual o tamanho da sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Quantas vezes nós nos queixamos das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas quão responsáveis nós somos? Às vezes nós dizemos, não sou, não. Alguém está pensando assim, está falando isso aí porque ela não conhece minha história, eu não sou responsável, é o outro que é. Meus amigos, não nos enganemos. Quando estamos juntos numa caminhada, em família, num grupo, é porque nós viemos, costumo brincar, do mesmo buraco, tá? Às vezes nós estamos numa situação melhor de compreensão, mas que nós viemos. Então, nós estamos ali juntos nessa oportunidade encarnatória. Não vou falar necessidade, não vou julgar merecimento, mas vou dizer necessidade. Aquilo que é necessário ao nosso crescimento espiritual, desde que eu observe aquilo, né? Então, como a gente vê no nosso crescimento, na nossa causa, os efeitos de tudo aquilo que a gente faz, nós temos que entender que Deus não é justiceiro. Deus é justiça e amor. Totalmente diferente, né? Deus não vai nos deixar... Obrigada, querido. Deus não vai nos deixar ao léu, Ele está sempre junto de nós. Nós, às vezes, nos distanciamos e achamos que fomos abandonados, né? Mas Deus é justiça e amor. Ele não é, se você cometeu um erro muito grave, né? Por isso que não é causa e ação, por isso que não é ação e reação, é causa, né? E efeito, porque ele permite que a gente retroaja. Quantas vezes você foi imprudente com alguém, você foi mal educado com alguém, você se arrepende. Você percebe aqui agora que você fez aquilo. Aí você vai lá e pede desculpa. Vai resolver, às vezes não vai mudar aquilo que aconteceu, que foi um fato, né? Mas você já começou a exercer a mudança no seu pensamento, para tirar de dentro de você aquela culpa, né? Aquela coisa desagradável. Você tem que fazer a sua parte sincera ao se desculpar e tentar não fazer de novo, né? Porque também ficar pedindo desculpa, morder e assoprar não vale muito não, né? Sempre da mesma situação. Então, todo esse exercício
que nós temos que fazer, meus companheiros, é para que a gente consiga o caminho da evolução e para que a gente consiga o mínimo possível lesar e construir uma próxima existência melhor para a gente, mais amena, mais feliz, né? Porque a gente tem muito essa coisa de querer tudo aqui agora. Por que eu não posso ser feliz, né? E tem lá a pergunta 920 que pergunta, né? Por que eu não posso? Eu posso gozar de toda a felicidade aqui nessa Terra, nesse planeta? Não, porque nós vivemos num mundo onde nós ainda estamos buscando aprender, onde tem muitas criaturas que ainda não conseguem obedecer nem às leis dos homens. E existe uma verdade, né? E uma lei natural incondicional, que é a lei do progresso. Todos nós vamos progredir. Todos nós vamos evoluir. Jesus já disse isso. Não se perderá nenhuma de minhas ovelhas. Não se perderá. Então, todos nós que estamos encarnados neste planeta, ou que estão desencarnados, nós vamos evoluir. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Né? Então, nós temos que entender que essa lei ela vai fazer com que todos nós caminhemos em direção a um melhor, em direção a uma vida mais amena, onde juntos nós podemos ser mais felizes, construir coisas melhores, auxiliar mais aqueles nossos companheiros que ainda não compreendem as leis dos homens, muito menos as leis de Deus, que nós deixamos de ser tão duros nos nossos julgamentos ao próximo, que a gente não tenha tanto veredito de culpado em relação às pessoas, porque nós não conhecemos as dores de cada coração. Às vezes nós falamos assim, nossa, fulano é tão dramático, parece até que o drama dele é muito grande, ele não sabe de nada, fulano sofre muito mais, e nós começamos a comparar o sofrimento das pessoas e a julgá-las, mas nós não conhecemos aqueles corações. A minha mãe falava um negócio e é uma verdade, a pior dor é a que a gente está sentindo. Né? A gente acha que a gente tem o direito de julgar a dor alheia, mas nós não temos, porque nós não conhecemos aquele coração. Nós não sabemos quantas dores que ele carrega, quanta mágoa ele ainda não conseguiu se livrar, né? E aí a gente fica aí julgando as pessoas, dizendo isso, dizendo aquilo. Então, quando a gente caminha nos ensinamentos de Jesus, e quando nós temos a alegria, né? E esse, eu vou dizer agora, o merecimento de conhecer a doutrina espírita, que traz para nós o esclarecimento, mas também traz a responsabilidade, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, à medida que eu conheço as leis divinas, e que eu sei que hoje eu estou carregando o meu passado e construindo o meu futuro, eu tenho que ter cuidado nas atitudes que eu faço, nas palavras que eu falo, porque por mais que a gente diga palavras ao vento leva para outras dimensões, e nessas dimensões elas vibram. Né? Tanto que se a gente pegar um rádio e ligar aqui agora, nós vamos pegar alguma estação, porque as ondas estão aí. Né? As ondas já foram provadas que as palavras, as ondas repercutem pelo universo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, né? Nós, educadores, nós pais, o que nós determinamos para o nosso filho, né? Que a gente diz, esse menino não tem jeito. Isso nunca deve ser uma palavra de um pai, de um educador. Porque se o Cristo, que é o exemplo de perfeição que nós temos na Terra, disse que nenhum de nós se perderá, quem somos nós para falar que alguém não tem jeito? Então, é preciso que a gente entenda que a construção diária do nosso cotidiano, ela é importantíssima para a nossa evolução espiritual. Tem gente que fala assim, nossa, mas, né, todo dia acha que vai evoluir só com eventos grandiosos. Vou participar de um evento grandioso de caridade. Eu participo. E o que você faz por você? E o que você faz dentro do seu lar?
Como que você constrói a sua relação com as pessoas. E aquela pessoa difícil, o seu Calim, você reza para ele? Né? O seu Calim, você não tem um Calim, não? Então, todo mundo tem, Guete. Aí você pensa assim, ó, você vai fazer uma prece, vai fazer para alguém que você mais ama, aí você faz a prece, você se enche de amor, você vibra. Aí eu convido, faz um teste, faz a mesma prece para o seu Calim. Para você ver, marca o mesmo tempo, você vê como é que é difícil, você fala, meu Deus, que prece que não acaba. Você fala a mesma prece, né? Mas a gente, ao invés de ficar colocando defeito no outro, vamos orar por ele. É difícil, mas é o caminho. É esse o caminho para que a gente tenha uma noção geral do amor. É preciso que a gente ame de verdade as pessoas. A gente fala assim, pera lá, eu já conheço, eu não tenho raiva de ninguém, não. Eu gosto de todo mundo igual, quero bem para todo mundo. Né? A gente pensa isso, não pensa? Eu pensava. Aí, teve um dia, uma vez, que aconteceu, eu já contei isso aqui, quem me conhece sabe do caos. A minha mãe já desencarnou há muitos anos, né? Tem 15 anos, mas ela sofreu uma cirurgia, ela fez um ponte safena. Depois disso, ela viveu 17 anos, então tem muitos anos. E aí, eu fui lá em Juiz de Fora, na Santa Casa, e todo dia a gente subia para a UTI para fazer a visita, o médico explicava o que acontecia. Então, nós subíamos um grupo mais ou menos de 10 pessoas, que no decorrer de 10 dias, ficamos amigos, né? A gente se une na dor, né? E aí a gente subia e tal, e teve um dia que nós subimos e não chamava ninguém. E a gente via, porque tinha uma porta de vai e vem, assim, a gente via as cabeças passando para lá e para cá, e todo mundo começou a ficar agitado, aconteceu alguma coisa. Nisso, a porta de vai e vem abre, vem uma maca com o corpo coberto e 2 enfermeiros. Aí, essa pessoa aqui, que ama todo mundo igual, sabe? Chegou, agarrou na mão do enfermeiro e falou assim no ouvido dele, é homem ou mulher? Aí ele falou assim comigo, é homem. Eu, graças a Deus. Naquele momento eu descobri que eu não amo todo mundo igual. Morrer, nós sabemos que morrer, mas eu não queria que fosse a minha mãe. É errado? É errado? Não, nós ainda não conseguimos amar a todos em igualdade, mas nós precisamos exercitar, né? Nós precisamos exercitar. Então, a gente tem essa consideração por nós, né, que somos espíritas, nascemos numa família espírita. Não, a gente já ultrapassou. Bom, há controvérsias, né? Então, a gente tem as dificuldades, igual todo mundo tem, que às vezes você vai no velório, o pessoal fala assim, o pessoal espírita é diferente, né? Vocês não sentem igual a gente. Vocês são diferentes, não. Nós temos a certeza da imortalidade da alma. Isso é consolador para nós na nossa caminhada. Mas este momento de despedir daquele corpo, daquela criatura que caminhou conosco na Terra, ainda nos dói. Porque nós somos ainda muito apegados à matéria, ao convívio diário, né? À importância daquilo, tudo, desse convívio. E é verdadeiro, e é saudável. Porque o nosso amor, ele é intenso. Agora, o que o Espiritismo traz de consolo para todos nós é que nossos laços são eternos. Os laços de amor que nós criamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, eles não se perdem ao desencarne, nem deles, nem nosso. Eles perpetuam. E isso é maravilhoso. Né? Então, quando nós estamos na nossa caminhada evolutiva e atravessamos dores que todos nós as atravessamos, não existe aqui neste lugar agora ninguém que diga, eu nunca tive uma dor na minha vida, eu nunca tive uma tristeza, eu nunca tive nada disso. Todos nós temos. Todos nós trazemos o cadinho, né, de dor dentro de nós, de saudade daqueles que nos antecederam, de lamento por isso, né? Mas nós temos a certeza que a bondade divina está junto de nós
e que se nós permanecemos fortes na nossa caminhada, com a nossa fé construída dentro do raciocínio, né, de entendimento de que a justiça, se Deus é bom, se Ele é justo e bom, Ele não pode querer que a nossa vida se resuma a 80, 40, 50, 19, 20 anos. Se nós que somos pais terrenos, criamos o nosso filho com amor, nós não vamos chegar numa idade e falar, não, agora está na hora de você morrer, vou te matar. Nós não fazemos isso. Por que Deus, que é bondade, justiça e amor, vai fazer isso conosco? A nossa eternidade é um fato, o nosso espírito é imortal. E dentro da evolução da imortalidade nós caminharemos. E a nossa responsabilidade é muito grande, senão se nós, espíritas, temos hoje, aqui e agora, o conhecimento nas nossas mãos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, de que cada causa que nós fazemos na nossa vida, cada atitude que nós tomamos, nós vamos ser responsabilizados. Que Deus tem misericórdia também, Ele tem, tanto que Ele permite que através das doses homeopáticas das reencarnações a gente venha e resgate as nossas dificuldades, com o véu do esquecimento, que muita gente não aceita. Para que esquecer? Mas como é que nós vamos conviver com aquela pessoa difícil do passado? Pensa no seu calo de novo, Cat. Pensa se você vai viver com ele de novo, né? É difícil se você não esquecer. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos desse esquecimento para que o nosso espírito, né, se fortifique na fé e no amor, na construção diária que nós fazemos, no convívio dos nossos queridos, dos nossos amados. Então, o convite, né, é sempre esse, para que a gente examine a nossa consciência, para que o nosso hoje seja permeado de um passado mais ameno e que a gente construa um futuro de melhores condições para nós, para as pessoas que convivem conosco, para que a gente ame mais, que a gente julgue menos, né? Para que a gente depois não tenha que carregar tanta culpa, tanta angústia dentro de nós, que nós trazemos na nossa vida. E muito importante a gente aprender a se perdoar. Nós temos que nos perdoar, porque nós não somos seres integrais ainda. Nós estamos em busca do homem integral, como Joana diz, né? E ela fala que a maior luta que nós temos é conosco mesmo. É uma luta muito grande, vencer a nós mesmos. Primeiro, que a gente não acha o nosso defeito, né? A gente acha que nós somos maravilhosos. Eu costumo brincar, bom para isso é um filho, uma irmã, né? Você pergunta, o que você acha de mim? Então, eu achei isso aí. Você fala, eu não achei que você fez legal aquilo, não. Você podia ter estudado mais, você podia ter feito isso, não é verdade? Aí a gente costuma ficar até chateado. Nossa, falou isso comigo, né? Mas a gente tem que aprender a ver com os olhos que as pessoas veem, porque a gente acha que só nós é que estamos certos. Então, nós temos que ver qual a condição daquela criatura que teve aquele olhar para aquela situação. Por que ela teve aquele olhar? Por que ela viu aquela situação de uma maneira tão diferente? Se todo mundo está vendo igual. Eu falo que maravilhoso para isso é grupo de estudo. Mas grupo de estudo que o pessoal não tem vergonha de falar, porque a gente tem que falar. Tem dúvida? Pergunta. Nós estamos aqui juntos para aprender. Não tem problema sua dúvida. A gente tem que realmente perguntar. Porque não adianta a gente ficar de boca fechada e com a mente cheia de dúvidas, né? Então é preciso esclarecer para junto a gente aprender, porque de repente você tem uma visão que eu nunca tive. E eu vou observar, olha, que visão engraçada, que visão boa. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por esse lado. A gente analisa, a gente pesquisa, a gente busca junto nos livros, né? Então é muito importante que a gente faça isso. E o convite, né, que a gente tem dentro dessa semana, para que todos nós busquemos nos conhecer. Para que a gente, ao nos conhecer, a gente saiba daquilo que a gente é capaz de modificar. E a gente modificando hábitos, maneiras de falar,
nós vamos melhorando o nosso espírito, nós vamos crescendo quanto criaturas, né? Junto a Jesus e na proposta da vida reencarnatória. E quando a gente tem esse objetivo, né, a gente segue em frente com mais segurança. E a nossa fé vai se alicerçando, vai melhorando, nós vamos nos tornando seres mais fortes, vamos dizer assim. E aí as pessoas falam assim com a gente: ah, fulana, você passou tanto problema, como é que você conseguiu? Aí a gente fala assim: não sei, né? Não sei, mas é Deus que nos ampara, é a fé que nós temos, mesmo que às vezes aparentemente não pareça, né? Mas a gente tem Jesus que nos carrega, os amigos espirituais, os nossos espíritos protetores que nos inspiram, que nos fortalecem, fala: sai daí, né? Sai daí, não é verdade? Segue em frente. A gente costuma muito querer pedir ajuda, sinal, né? Me dá um sinal, né? Me dá um sinal aí. Aí vem um trabalho, igual aconteceu comigo, né? Às vezes a gente fica assim: melhora aí para mim, né? Eu estou precisando da oportunidade. Aí vem a Cida e fala assim: orador não vem. Eu, ai, nossa, mentira, né? Aí, a oportunidade de trabalho aí, pediu, né? Dá-lhe trabalho. Ai, Deus podia me dar paciência. Aí manda aquele ser difícil para você olha, para você aprender, filho. Tem que aprender, né, a ter paciência, porque nós somos muito reativos, é a minha grande luta. Então, a gente tem que aprender a ser proativo e não reativo, né? Então, todas essas coisas pequenas que nós vamos treinando à medida que nós vamos vivendo. Andar pela rua e ter só pensamento positivo. Já tentaram? Já prestaram atenção no que você pensa enquanto você anda pela rua? Tentaram olhar para qualquer coisa e só pensar coisa boa? Nossa, que árvore bonita. Está seca, mas eu acho que ela vai ficar bonita. Aí, olha, que casa legal. Está precisando de uma pintura, né? Nossa, cabelo da fulana ali, eu acho que ela não pintou antes de ir trabalhar, não. Olha, não é verdade? Exercício de ter o pensamento saudável no bem, de sermos um ser único, pensamento, voz e ação. É a nossa busca. E ela começa com treinamento diário. Anda pela rua, eu ando muito a pé, vai treinando seu pensamento. Você pensar só coisas boas na hora que você está caminhando, naquilo que você vê, admirar essa beleza que é a natureza. Um céu, né? Uma árvore, um mato que germina lá no meio da pedra. Você olha e fala: não, como é que pode, né? Nascer ali. E aí a gente não dá importância a nada disso. Parar para ver a quantidade de flor, de cor, de fruto, de sabor, de cheiro que a gente tem na natureza. E a gente se acostuma tanto que a gente não percebe. Mas aí, se você perde o olfato, se você começa a ficar ruim da visão, aí você começa a lamentar. Né? Mas, se você continuar admirando e sendo grato pela oportunidade que você teve anterior de admirar tudo isso, é uma grandiosidade. É a construção da fé. E aí nós vamos caminhando assim, e cada vez mais construindo um ser mais integral, mais consciente, com maior fé, para a nossa próxima caminhada evolutiva. Sim, queridos, teremos próximas, né? Embora a gente ache que já estamos bem, mas teremos próximas, porque são muitas as condições que nós ainda precisamos vencer em nós mesmos. São muitas nossas lutas, né? Essa coisa da gente ainda não conseguir perceber em nós o que precisa ser modificado. Às vezes, a maioria das vezes, nós achamos que nada precisa mudar, que, né, nós somos maravilhosos. Então, é isso que nós trouxemos para a nossa reflexão dessa noite, na 66ª Semana Espírita, dentro da nossa parca condição. E o nosso desejo sincero, e aproveito que no início eu não fiz, dar uma boa noite para os nossos companheiros que nos escutam através das mídias sociais, né?
do YouTube. Muito obrigada a todos vocês que nos prestigiaram nesta noite. Espero que em todas as outras noites da Semana Espírita, e depois, aqueles que não tiveram oportunidade, possam ouvir, né, de nós, possam ouvir as mensagens que foram ditas durante essa semana. Agradecer a Jesus essa grande oportunidade que Ele dá a todos nós de conhecer essa doutrina de luz e amor, que permite que a gente permeie entre o certo e o errado, entre a dúvida e a certeza, entre a inconstância e o caminhar direto. Que Ele nos abençoe, o lar de cada um que aqui nos encontramos nessa noite, que Ele fortaleça o nosso espírito, que não nos falte alegria. Alegria pela oportunidade da vida, alegria pelas pessoas que caminham conosco, que já caminharam conosco, que nós pudemos estar juntos e que nós sabemos que elas continuam junto de nós. Muito obrigada a todos, um grande abraço e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Aquela cor azul, verde, lilás, amarelo ouro. Eu tava lá em casa, aí eu falei assim, meu Deus, de repente eu comecei a ver aquela cor amarelo ouro, lilás, verde, os espíritos, de uma forma em preto branco, mas com as cores assim, o trabalho dos mentores, dos guias, tudo colorido. Eu falei assim, meu Deus, eu estou vendo os espíritos. Então, vamos ter muita calma, muita certeza num porvir melhor, quando depende de agora mesmo, como a Marlene, do Fim fala, que o planeta de regeneração não é para que 300 anos, não. Agora já, a gente faz uma estadia com um companheiro nosso, como eu estou lendo Seara Bendita, num livro que eu peguei aqui, um espetáculo, fala que a gente tem que se socializar, os companheiros irem na casa dos companheiros, conversar, se socializar. Então, é a coisa mais linda, o trabalho da espiritualidade, os espíritos em preto e branco, eu vendo aquelas cores, amarelo, ouro, vendo, tendo evidência, como eu já vi tive outras evidências, então a espiritualidade está nos ajudando. Muito obrigada pelas suas palavras, tá? Muito bom saber que você está vendo que aqui está tudo colorido, cheio de alegria, né? Obrigada, viu, querida? A Daiane está aqui, gente? Vem cá, vem. Como nós temos ali um tempo ainda, aí eu gostaria que a Daiane lesse o texto dela, porque a Daiane... Vem cá, Daiane. Cadê o show? A Daiane, ela foi lá para a nossa casa desde pequenininha, ela e as irmãs dela. E a que estava aqui no palco, a Natasha, irmã dela, hoje leva os filhinhos lá na evangelização. Então, ela é um exemplo, assim, de que começou lá pequenininha, né, Daiane? Mas não tem filho, não. Não, a sua irmã, a Natasha. Não tem ainda, não. Mas quando tiver, vai levar também. Aí a história da Daiane, o texto dela do livro, é muito bonito. É uma história de superação e eu gostaria que ela lesse para nós. Ai, meu Deus, meu coração está até disparando aqui. Boa noite, gente. Sou Daiane, tenho 33 anos, frequento a Casa Espírita J. Lacerda e frequento aqui também. Vamos lá, né? À tarde, chovia muito na casa onde morávamos. Meus pais só tinham 2 filhas naquela época, eu e minha irmã Ana Carla. Eu com 4 anos e minha irmã com 6. A casa se constituía apenas de 2 cômodos.
De repente, as telhas de amianto se soltaram e a chuvarada caía dentro de casa. A tempestade aumentou e tornaram uma chuva de granizo. Desprotegidos, minha mãe, com medo de que o pior acontecesse, teve uma ideia: colocar as duas filhas dentro do velho guarda-roupa do quarto. Como éramos miúdas, coubemos direitinho. Meu pai resolveu colocar uns pedaços de madeira braúna em cima das telhas. Como a casa era bem baixa, não era um trabalho complicado. Na verdade, aquela casinha foi construída por ele, minha mãe e meus tios. Ela era tão baixa que os adultos conseguiam colocar a mão no teto. Quando a chuva parou, eu e minha irmã desabamos no choro. Até hoje não compreendo isso, porque éramos tão pequeninas e não sabíamos o teor do perigo. Mas uma coisa era certa: todas as vezes que a chuva acusava a tempestade, o medo nos assombrava. Hoje, já adulta, ao lembrar-me desse fato, aprendo a valorizar as pequenas coisas, como, por exemplo, ter uma cama só minha para eu dormir, um chuveiro com água quente e uma televisão colorida. O sacrifício deles me fez enxergar que tudo na vida passa e que depois da tempestade vem a bonança. Deus! Nós queremos agradecer a tia Célia, né, pelas maravilhosas palavras, pela grande reflexão da noite. E vamos também aqui convidar a todos para estar conosco amanhã, no mesmo horário, para a palestra Conexão com o Divino, Encontrando a Paz Interior, com a palestrante Ana Beatriz Rodrigues de Leopoldina. Vou convidar a tia Carla para fazer a nossa prece final e depois a gente terá o sorteio dos livros e um cafezinho, né, para a gente prosear. Vamos então, né, continuar nessa ambiência que nós estamos. Agradecer imensamente aos mentores, amigos espirituais desta casa, os nossos mentores, os nossos espíritos protetores, que estão sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo sempre para este trabalho no bem. Que o Senhor possa envolver a todos nós que aqui estamos nesta noite, envolver a cada um de nós, aos lares aqui representados, que todos possam ser visitados por estes irmãos, levando estas vibrações de amor a cada um dos irmãos que são caros aos nossos corações e a todos aqueles que estão em sofrimento no plano físico ou no plano espiritual. Agradecer pela oportunidade de aqui estar, desfrutando deste banquete espiritual, aprendendo tantas coisas que a doutrina espírita nos proporciona, que nós possamos interiorizar todo este aprendizado e externar através das nossas atitudes de mudança, através das lutas que travamos conosco mesmo, para sermos melhores a cada dia, melhores do que nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, que todos possam ser
energizados, pacificados, e que possamos sair daqui nestas vibrações do mais puro amor. Obrigada por tudo. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Vai fazer o sorteio, né, tia?